Questão sobre infrações e penalidades, que fala sobre estacionar o veículo sobre a faixa de pedestres. É uma infração de natureza o quê, hein? Então, bora lá. Sobre a faixa de pedestres, é um abuso gigantesco, né, gente? Não dá para ser leve. Eu não iria de leve aqui, não. Talvez uma média, mas também não iria de média. Eu acho que sobre faixa de pedestre e calçada, cara, é um abuso muito grande. Tiraria isso aqui também. Seria grave ou gravíssima? Então você anota o macete. A gravíssima, só existe 3 tipos de estacionamento gravíssima. É na vaga para PCD, que é pessoa com deficiência, na vaga para idoso, ou então na pista das estradas e rodovias. Somente essas 3 é que são consideradas gravíssimas, estacionamento gravíssimo. Não é o caso. Aqui nem é vaga para PCD, nem para idoso, nem pista de rodovia. Aqui é sobre faixa de pedestres. Então, eliminando essa aqui, eu fiquei mesmo com a letra C. Questão sobre normas de circulação que diz: em um cruzamento, o veículo que se aproximar pela sua direita terá preferência de passagem quando, hein? Quando o cruzamento for sinalizado com semáforo ou placa de parada. Não. Muito pelo contrário. Esse lance aqui de preferência, que é uma regra, na verdade são regras, né? 3 regrinhas. Só se aplica quando a interseção não for sinalizada. Isso é a primeira coisa que a gente precisa aprender para não errar esse tipo de questão em prova. Regra de preferência só se aplica em cruzamentos, interseções não sinalizadas. Aqui está dizendo, o cruzamento for sinalizado, tem semáforo, tem placa de parada. Para que eu vou ficar tentando descobrir ele pela regra quem tem a preferência? Não precisa. O semáforo já vai dizer, ó, tá vermelho, para, tá verde, siga. A placa já vai dizer, ó, pare, não é? Então, se tem sinalização, não aplica a regra de preferência, guarde isso. Regra de preferência só quando não for sinalizado, letra A está fora. Quando for um veículo de carga, olha, esse lance se o veículo é de carga, se é de passageiro, se é de transporte coletivo, se é ônibus, isso é indiferente. Não existe no Código de Trânsito Brasileiro regra de preferência para tipo de veículo. Não existe. Professor, mas e as ambulâncias? Pois é, eles não têm preferência, eles têm outra coisa, eles têm prioridade. Viu? Então, guarde comigo, não existe regra de preferência por tipo de veículo. Guardou isso? Nem por tipo de via. Tá na avenida e o outro está na rua. Quem tem preferência? Não dá para saber. Porque a avenida não tem preferência sobre rua. Ah, mas na prática? Na prática a gente discute depois. Na teoria, do jeito que vai cair na sua prova, é assim. Não existe regra de preferência por tipo de veículo ou por tipo de via. Lembrando que ambulância, bombeiro, polícia, fiscalização, operação de trânsito, esses têm prioridade que é diferente de preferência e você não pode confundir isso, tá? Não vou explicar aqui, porque aqui não é uma aula, é só um comentário, uma análise de uma questão. Mas você precisa saber a diferença de prioridade para preferência. Não confunda, hein? Quando for um veículo de carga, não, então não existe, já eliminei. Quando o cruzamento não for sinalizado, exatamente. Quando o cruzamento não é sinalizado, então o veículo que vem pela direita tem a preferência. Inclusive o da direita é a terceira regra, né? Porque a primeira é quem está na rodovia, a segunda é quem está na rotatória e a terceira é quem está à direita do outro. Como aqui não fala rodovia nem rotatória, sobrou para o da direita mesmo. O cruzamento não é sinalizado, exatamente, é aí que nós vamos aplicar as regras de preferência. Porque se tem sinalização, não aplica a regra, obedece a sinalização. Quando estiver transportando passageiro, tá vendo aqui na letra B falou que é veículo de carga, isso é indiferente. Passageiro também é indiferente, não existe regra de preferência por tipo de veículo. Aqui está fora, confirmando aí letra C. Questão sobre primeiros socorros. Em caso de sangramento, o uso de compressa limpa serve para... Aí tem um espaço aqui, esse espaço vai ser preenchido com uma das alternativas. Compressa, gente, é um pano, tá? Pode ser um pano ali, ó, dobradinho. Aquilo serve de compressa. Ah, vou comprimir. Aí compressa ali com um pano limpo sobre o ferimento. E no caso você está fazendo alguma coisa com isso. Ó, o uso dessa compressa limpa serve para quê, hein? Para estancar a hemorragia interna? Olha, tem 2 problemas aqui. O problema
o primeiro problema é o estancar. A compressa, ela não dá para garantir que ela vai estancar, quer dizer, que ela vai conter totalmente o sangramento. Esse estancar aqui significa conter o sangramento. Conter totalmente, né? Não dá para afirmar isso. E segundo, se a hemorragia é interna, hemorragia, gente, é o mesmo que perda de sangue, tá? Hemorragia e sangramento pode ser entendido aqui como a mesma coisa. Então, se esse sangramento é interno, a lesão é interna. Como é que você vai botar um pano ali e apertar? Vamos supor que ela teve uma perfuração no pulmão ou num órgão interno qualquer. Então, não tem como usar compressa para estancar a hemorragia interna, não é mesmo? Então, tá aqui, essa aqui está fora. Serve para imobilizar a fratura? Como assim? Nós nem estamos falando de fratura, nós estamos falando de sangramento. Nada a ver. Essa aqui é aquela alternativa que o Detran coloca para encher linguiça. Manter a temperatura do corpo. A gente tem uma temperatura corporal, aquela que é medida com o termômetro, não é? A temperatura corporal adequada, ela fica entre 36 e 37 graus. Se está abaixo disso, é hipotermia. Se está acima disso, é febre. A temperatura corporal deve ficar dentro dessa faixa. Mas a compressa aqui, no caso de sangramento, é para controlar a temperatura? Não é, não tem relação, tá? Então aqui está fora. Diminuir a perda de sangue? Aí sim. Perceba que aqui em cima está falando estancar, que é conter totalmente, não dá para afirmar. Agora, diminuir vai. Se você pegar um pano limpo, que é uma compressa limpa, colocar sobre o ferimento e pressionar, vai diminuir a perda de sangue. Então, obviamente, essa é a resposta. O que vai encaixar dentro desse espaço aqui é exatamente o que está aqui na letra D. Vamos ler de novo. Em caso de sangramento, o uso de compressa limpa serve para diminuir a perda de sangue. Pronto, ficou lindo. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre infrações e penalidades. O condutor infrator será submetido a curso de reciclagem. Curso de reciclagem quando? Suspenso do direito de dirigir? Veja bem, ele acumulou ali pontos, né, seja 20, 30 ou 40, dependendo da quantidade de infrações gravíssimas que ele tenha. Essa pontuação vai ser 20, 30 ou 40. Ou então ele cometeu alguma infração específica que leva à suspensão. Dirigiu embriagado, recusou a fazer o teste do bafômetro, coisa do tipo. Esse cara vai ter o direito de dirigir suspenso. O Detran recolhe a carteira dele e fala, você vai ter que ficar tanto tempo sem poder dirigir. Quando o Detran devolver a carteira dele, para ele voltar a dirigir, ele tem que ter feito o curso de reciclagem. Inclusive, tem que ter passado na prova teórica. Que tem uma provinha no final, tá? Então, sim, o condutor será submetido a curso de reciclagem quando tiver o direito de dirigir suspenso. Aqui, ok. Quando cassada a sua CNH, o que é uma CNH cassada? É diferente de suspensa. Suspensa, o Detran recolhe, fala que você vai ficar tantos meses sem poder dirigir, mas depois devolve a sua habilitação. A cassada não. Nunca mais você vai ver aquela habilitação, nunca mais você vai ver. Tem que esperar ali um tempo, 2 anos, nesse caso de CNH, 2 anos, e então começar um novo processo de habilitação. Passar ele por todos os exames novamente, psicológico, teórico, de direção, tudo. Ele vai tirar uma nova habilitação. Agora você pensa, se esse cara teve habilitação cassada, ele não tem habilitação mais. Para que ele vai fazer curso de reciclagem? Reciclagem é para quem é habilitado. Esse motorista aqui não está muito educado não, ele precisa se reciclar. Ele é um motorista ainda, está suspenso só. Agora, se ele perdeu a habilitação, não tem reciclagem, é tirar outra, né? E o curioso é que até pouco tempo a legislação recomendava, não, impunha o curso de reciclagem no caso de cassação, que é para ele retomar, pegar uma outra habilitação, a nova, porque essa aqui já foi cassada. Ao invés de fazer o curso teórico de habilitação inicial, ele teria que fazer um curso de reciclagem. Hoje não é mais assim, tá? Então, caso você seja instrutor, esteja assistindo aqui a correção dessa questão, não existe mais curso de reciclagem em caso de cassação da CNH, tá? Aqui está fora. Cometer 2 informações, certamente o Detran quis escrever aqui infrações, né? De natureza média. Não, cara. Se cometer 2 infrações de natureza média, não vai dar curso de reciclagem, não. Absolutamente não. Nem que fosse 2 gravíssimas, daria.
Para ele chegar na suspensão, teria que ser 3 gravíssimas, que aí ele somaria 21 pontos, ou seja, já excedeu o limite, né? Que no caso chegou em 20, já suspende. Então, 3 gravíssimas seria aí 21, e aí teria que fazer curso de reciclagem. Mas média, de jeito nenhum. Se fossem aqui, para o cara ter a suspensão do direito de dirigir e fazer curso de reciclagem, cometendo infração média, só média, ele tem que fazer 40 pontos. Seriam 10 infrações médias. É infração pra caramba, né? Então não é. Cometer qualquer infração de natureza grave, qualquer é casca de banana. Quem estuda com a gente sabe quais são as cascas de banana. Eu ensino esse macete. Quando aparece uma casca de banana numa alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa, errada. E nesse caso, ela é falsa. Não é qualquer infração. Aliás, nenhuma infração grave dá suspensão. Se fosse gravíssima, algumas infrações gravíssimas dão a suspensão, como dirigir embriagado, por exemplo. Mas grave? Nenhuma. Então aqui está fora, ficamos mesmo com a letra A. Questão sobre infrações e penalidades. O condutor que for multado por desobedecer a sinalização de parada obrigatória, essa sinalização de parada obrigatória pode ser por meio da placa de parada, aquela vermelhinha escrito pare, pode ser o gesto do agente sinalizando aqui com a mão que é para você parar, pode ser o semáforo no vermelho, né? Então ele desobedeceu qualquer uma dessas sinalizações, que o gesto do agente também é uma sinalização gestual, né? Desobedeceu qualquer uma dessas sinalizações que obriga a parar, ele comete infração de trânsito gravíssima. E nesse caso serão 7 pontos registrados no prontuário. Porque a gente sabe que a infração leve, 3 pontos, essa é a leve, né? 4 pontos é a média, que 5 é a grave e que 7 é a gravíssima. Se você ainda não sabia, anota essa bagaça aí, porque se pergunta direto em prova, tá? Questão fácil. Parada obrigatória, infração gravíssima, então vai registrar 7 pontos no prontuário do condutor. Se isso acontecer na hora do exame de prática e direção, é falta eliminatória, tá? Perdeu o exame, acabou ali. Não tem nem mais uma chance. Professor, mas um erro só, dependendo do erro, só ele te reprova instantaneamente, que é o famoso falta eliminatória. Está muito vinculado aqui, ó, a infrações gravíssimas. Questões sobre mecânica. O controle de temperatura do motor é realizado pelo sistema de controle de temperatura do motor. Na letra A diz resfriamento ou arrefecimento. O nome técnico que você vai encontrar desse controle de temperatura é esse aqui, ó, arrefecimento. Mas será que resfriamento também vale? Vamos ler as outras alternativas, porque na dúvida é bom a gente analisar todas, né? Mas aqui está ok, arrefecimento. Carburação e ventilação forçada. Se existe um sistema no veículo que chama ventilação forçada, eu desconheço. Acredito que não tenha não, tá? E carburação é um sistema, é um componente, né, do sistema de alimentação, mas um sistema bem antigo. Tá? Há muito tempo que o veículo deixou de ter sistema de carburação e passou para injeção. Não tem nada a ver com temperatura também, está lá no sistema de alimentação. Aqui é controle de temperatura, alimentação é que lida com combustível, outra coisa totalmente distinta. Ventilação forçada, de novo, ó, aparecendo essa ventilação forçada aí. E freio, que não tem nada a ver com controle de temperatura do motor, né? Velas, que são aquelas que vão provocar o centelhamento lá dentro da câmara de combustão, dentro do motor, elas provocam centelhamento para o combustível ser queimado. Se a vela contribui de alguma forma no que diz respeito à temperatura, é para elevar a temperatura do motor, né? Ela provoca o centelhamento lá para explodir o combustível, queimar o combustível, vai aquecer. Absolutamente não. E ventilação circulante. De novo, vem esse com esse lance de ventilação. Ventilação forçada, ventilação circulante. Sinceramente, é a primeira vez que eu me deparo com esse tipo de termo. Ventilação forçada e ventilação circulante. Nunca nem vi. A resposta é essa aqui mesmo, tá? O nome técnico é arrefecimento, que arrefece, controla a temperatura. Não é certo nem dizer que baixa, que esfria a temperatura, a água no sistema. Não é correto dizer que esfria, manda água fria, não. Ele baixa a temperatura, sim, mas ele não chega a esfriar, não. Esse motor ele trabalha ali em torno de 90 graus, é bem quente. Isso aqui é a temperatura ideal para o motor. Todavia, quando começa a passar disso, o sistema de arrefecimento começa a trabalhar para controlar essa temperatura, não deixar ela passar disso.
Tá? Então, resfriamento ou arrefecimento é a resposta certa. Questão sobre mecânica. O distribuidor faz parte do sistema distribuidor. Bom, o próprio nome dele já nos induz a entender que ele, qual que é a função desse dispositivo aqui? Distribui. Distribui o quê? Energia elétrica. Para onde? Para as velas de ignição que vão provocar o centelhamento lá dentro da câmara de combustão e queimar o combustível. Falei grego, né? Assusta não, mecânica é assim mesmo. O distribuidor, como ele distribui energia elétrica, ele faz parte do sistema elétrico. Beleza? Ficou fácil aí, né? Questão sobre normas de circulação. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se pelo... Então vamos lá, quando fala qualquer natureza, o aluno já começa a confundir. Pô, que natureza? A natureza que eu conheço são as árvores, as florestas, os bichos. Esse qualquer natureza aqui, na verdade, quis dizer qualquer tipo. Substitua esse qualquer natureza por qualquer tipo. Tá? Vamos ler de novo? O trânsito de qualquer tipo nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação. Que abertas? Essas vias aqui, ó. Essas vias estão abertas à circulação. Rege-se pelo... Esse rege-se aqui é regida, é regulamentada por quem? Quem que regulamenta, que estabelece as normas, as regras para o trânsito de qualquer tipo no Brasil, que nós estamos falando aqui de trânsito nacional. É o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, ou seria o Código Nacional de Trânsito, CNT, ou seria o Código Brasileiro de Trânsito, CBT, ou seria o Código de Trânsito, só o CT. Quando a gente olha aqui, mistura a cabeça da gente, porque Código de Trânsito Brasileiro, Código Nacional de Trânsito, Código Brasileiro de Trânsito e Código de Trânsito, parece que é tudo a mesma coisa. Não é fácil, porque até o Supremo Tribunal Federal vira e mexe, chama a nossa legislação de trânsito de Código Nacional de Trânsito. E nem é por acaso não, porque antigamente chamava Código Nacional de Trânsito. Né? Até 20 de janeiro de 98 era Código Nacional de Trânsito, Código Nacional de Trânsito, 1998. Em 21 de janeiro de 1998 entrou em vigor esse bacana aqui, ó. O Código de Trânsito Brasileiro. É outra lei, não é mais o Código Nacional de Trânsito. Esse Código de Trânsito Brasileiro e esse Código de Trânsito nem existe. Esse aqui existia até 1998, iníciozinho de 1998. Agora, desde 21 de janeiro de 1998, quem manda no trânsito brasileiro é esse bacana aqui, ó, CTB. Eu sempre tive facilidade em guardar as siglas CTB. O tempo todo você está estudando legislação, você vê CTB. E aí quando você pega as iniciais, ó, CTB, aí pronto, já te ajuda a separar o joio do trigo aqui, né? Então guarde o CTB, que são as iniciais, e você não vai confundir isso mais. Você vai saber que a resposta é a letra A. Mais um aí sobre infrações e penalidades. Nas infrações de natureza gravíssima e grave, gravíssima 7 pontos, grave 5 pontos. São computados ou registrados respectivamente quer dizer na ordem em que foi colocado, tá? Primeiro gravíssimo, depois grave. Os seguintes pontos na CNH do infrator. Está aqui 7 e 5, já coloquei, gravíssima é 7, grave é 5. Para quem não sabe, vamos escrever essa bagaça aqui. Leve 3 pontos, média 4 pontos, grave 5 pontos, gravíssima 7 pontos, gravíssima vezes 3, 21 pontos? Não. Esses fatores multiplicadores só incidem sobre o valor da multa, nunca sobre a pontuação. Guardou? E ainda tem que ficar atento, porque tem infração que não registra pontuação, tá? Por exemplo, condutor sem habilitação. Quando tu não tem habilitação, vai tomar multa por dirigir sem habilitação, mas vai registrar pontuação para ele como? Ele não tem habilitação. Sacou?
Então, tem infração que não registra pontuação. E todas as infrações que já dão suspensão do direito de dirigir também não registra pontuação. Por exemplo, dirigir embriagado, dá suspensão do direito de dirigir, direto, independentemente de quantos pontos a pessoa tem acumulado. Se a infração já dá suspensão direta, não vai registrar pontuação para esse condutor. Entendeu? Então, guarda essas informações, hein? 7 e 5, cadê? Está aqui. Letra D é a resposta. 7 e 5. Questão sobre mecânica básica de veículos. Os amortecedores têm a função de quê, hein? Aumentar a vida útil dos pneus? Olha, te falar que não tem influência, tem sim. É um sistema de suspensão que não esteja funcionando adequadamente, os amortecedores fazem parte do sistema de suspensão, isso influencia no tempo de vida útil dos pneus. Mas a função dos amortecedores é essa? Aumentar? Não vai aumentar. O sistema de suspensão, incluindo os amortecedores, pode ser novo. Ele não vai aumentar o tempo de vida útil do motor, dos pneus. Se o seu pneu tem uma projeção ali de durabilidade, ele vai durar aquilo mesmo, né? Agora, ele pode influenciar na diminuição da vida útil, porque se o sistema de suspensão não estiver funcionando adequadamente, os pneus começam a desgastar de forma irregular, aí vai durar menos, né? Aí, quer dizer, vai influenciar na diminuição da vida útil? Sim, agora aumentar não vai não, tá? Não tem sentido essa alternativa A. Letra B, evitar o atrito dos pneus com solo? Não, não é nem evitar, é o contrário, é proporcionar o adequado atrito dos pneus com solo. Então aqui está errado. Letra B está fora. Auxiliar na mudança de direção em curvas? Olha, o sistema de suspensão até interfere sim na hora de você fazer uma curva, a estabilidade e equilíbrio do veículo. Agora, mudança de direção é função do sistema de direção, não é amortecedor não, tá? Reduzir os movimentos bruscos das molas? Sim, faz sentido. O carro, cara, dentro das molas, tem aquelas molas ali no sistema de suspensão, dentro das molas tem o amortecedor. O amortecedor trabalha aqui, né? Eu não sei se está bem desenhado não, mas vocês conseguiram entender qual foi o meu objetivo, né? Tem um amortecedor aqui. Quando o carro passa num buraco, essa mola contrai. E é o amortecedor que segura para essa mola não dar pancada. Na hora que o carro acabou de passar pelo buraco, a mola contrai. Na hora que a mola vai voltar, o que ela faz? Ela joga o carro para cima. Se o amortecedor não estiver bom, o carro pula. Pensa que doideira. Isso acontece. Se você andar num carro de amortecedor ruim, você vai ver que ele fica pulando. Então, o amortecedor, sim, ele reduz os movimentos bruscos das molas. Tanto na hora dessa mola descer, quanto na hora dessa mola voltar, subir. Então, aqui está certa a resposta. Letra D de dado.